Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast Casamento e Sociedade. Eu sou o Reginaldo Daili. E eu sou Eli do Reginaldo. E nós estamos aqui agora, como sempre, com um casal de convidados. Vocês vão ver, muito bom, empreendedores. Já vou começar aqui até a apresentar os dois de uma vez. Super simpáticos. Assim, Como sempre, a gente não traz ninguém aqui que não seja simpático, no conteúdo e que vai entregar bastante coisa. É verdade. Lá, Denise Lago, 33 anos, mãe, advogada e empresária, sócia e proprietária da Shakit. Eduardo Rodrigues Ribeiro, 45 anos, pai, advogado, empresário e sócio proprietário também da Shakit Store e Cosméticos. Então, que hoje merece uma salva de palmas todos os dias, né? Hoje dia do... Parabéns! É o dia do advogado. Isso. A correria é tão grande que eu nem lembrei. Olha, nós lembramos, mas nós do Pode Ser Casamento e Sociedade lembramos de tudo. É verdade. É verdade. Olha, Eduardo, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu sei que correria, eu acho que que agradecemos. E saindo daqui, vocês voltam pro trabalho ainda, né? Sim. Gente, olha. A jornada vai até... Empreendedor vai até isso, de madrugada, né? Vai. O chefe lá exige mais que todos. Gente, que legal. Então, obrigado mesmo, Denise, Eduardo, obrigado por estar aqui. Acho que vai ser um momento muito legal a gente compartilhar muita coisa. Afinal, pouquinho que a gente se conheceu e a gente fez questão de chamar vocês, porque foi assim... pequeno bate-papo que nós tivemos, a gente viu assim que vocês têm muita história, principalmente da marca, como começou. Em off aqui eu falei brinquei com ele, falei de herdeiro para sucessor, ele já falou, não gosto disso, ele vai explicar. Então, vamos lá, a marca é da família, quem começou essa marca? Vamos lá. Na realidade, assim, é meu pai que começou, né? Meu pai montou uma primeira loja em Goiás, em Goiânia, e aí depois ele veio para São Paulo, fechou lá Goiânia, veio para São Paulo e ele fazia feiras, né? Feirinhas. E tanto que a primeira que ele abriu aqui no Guarujá tem até hoje lá no Shopping Russi, lá no Guarujá. E meu pai não larga por nada aquela loja, acho que é a que ele mais gosta. É o xodó dele. Olha só. E começou num box, né? E aí depois veio a primeira loja no Shopping Jequitimara, e depois veio o Vicente de Carvalho no Guarujá, depois no La Plage, no Shopping no centro. Aí veio a segunda no shopping, aí veio Santos, Hortolândia, agora Mogi. E então são... Vocês moram no Guarujá. no Guarujá. Eu sou de São Paulo, ela é de eu Santos. sou de Santos, e aí a gente juntou ali as escovas de dente e vamos pro Guarujá. Essa conexão aí, São Paulo, Santos, onde vocês se conheceram, né? Vamos bater um papinho. Denise, vamos deixar a Denise falar um pouquinho, como que foi isso, Denise? Você, por exemplo, hoje o que você faz? Vocês estão só com a loja ou continuam advogando? Como que tá essa correria? Ainda mãe e pai, né? Quando eu conheci o Eduardo, eu tinha acabado de me formar, né? Eu tinha acabado de me formar na faculdade e já atuava na área, né? Já estava trabalhando num escritório de advocacia, eu trabalhava como advogada, digamos, júnior, né? Porque quando você acaba de se formar. E aí a gente começou a namorar e ele morava em São Paulo, eu em Santos, então a gente se via aos finais de semana, né? E aí foi surgindo várias ideias e tudo mais, eu passei uns perrenguezinhos, assim, no meu trabalho. E aí a gente juntou ali e falou... Ele montou a primeira loja de acessórios, né? O pai dele ajudando e tal. E aí eu falei, eu vou te ajudar, porque eu morava mais perto, ele morava em São Paulo e a loja era no Guarujá. Então, para mim, vir para o Guarujá, ir para o Guarujá para acompanhar a obra, tudo era bem mais perto. Então, eu ficava lá às madrugadas no shopping, passando para ele os feedbacks, xingando o pessoal da obra, né? Aquela loucura. E aí, até que ele falou para mim assim, eu que eu não aguentava mais escritório, aquela coisa, ele falou assim, sai daí, vamos trabalhar junto. Aí eu falei, vamos montar uma loja em Santos, no Parque Balneário. Você pensou ou foi assim? Não, vamos. Eu sou muito intensa, assim, sabe? Eu sou... Sério? Acho que você percebeu isso. Não parece, né? Parece nada. Eu sou uma pessoa assim, tem 100% intensa, eu sou 150%, não, 200 intensa, eu sou muito intensa. Então, se eu vou fazer alguma coisa, eu me jogo de cabeça. Eu não tenho essa de, vou pôr um pé... Não, eu vou. Eu confio em você, eu sou assim. Então, ele falou, vamos? Eu falei, vamos. E aí, saí do escritório que eu trabalhava,
montamos a loja lá em Santos, trabalhamos lá, tudo mais. E aí, mas só que eu gosto de advogar, né? E eu senti aquela falta, não, eu preciso trabalhar na minha área, eu fiz essa faculdade para isso. E aí montei um escritório para eu trabalhar sozinha, atuar, né, em carreira solo. Trabalhei um tempo, mas ficava aquela loucura, loja, escritório, loja, escritório, loja, escritório. Só que o escritório era em Santos, eu morava no Guarujá, já, a loja no Guarujá, a loja em Santos, eu fiquei, não vai dar certo, eu me senti afogada, falei, não, Sim. chega, encerrei o escritório, fiquei só na loja, e aí falei, não dava mais conta já de pegar novos processos, encerrei os processos que eu já tinha, ainda tenho alguns em andamento, que, né, não é do dia para noite, a gente sabe como que é a justiça brasileira. É. E aí eu tenho alguns processos em andamento, mas hoje eu já falo que eu sou 90% empresária, assim, e legal. 10% advogada. porque Mas eu qual a ainda tenho- especialidade de vocês no ramo? Eu atuava na área civil, né? Família. Atuei no comecinho, assim, né, da minha carreira na área criminal, mas eu acho que eu me identificava mais com a área de família. Gosto mais. E a minha tributária Nossa. e trabalhei com a parte de recuperação Então, judicial, sim. falências, E a ideia, quando a gente montou essa loja no Guarujá, a primeira, né? Era eu estudar metade do período, que eu estava estudando para magistratura. Todo empreendedor pensa isso. Então, eu É, falei, eu vou todo ficar com a empreendedor loja meio período, outro meio período eu estudo, né? Tranquilo, mas Ficar meio período na loja e meio impossível. período Não dá. advogando. A gente ficava 12 horas na loja Eu todos acho que os esse é o dias. sonho de todo empreendedor, poder, mas não Não dá. dá, Não tem não como, dá. né? Não tem como. Você vai ter que largar alguma coisa, a gente tem Vai. É experiência cansativo. disso. Não tem como. É muito Aí puxado, a gente tava na loja aí, tava no escritório lá em cima, aí você ouve o cliente falar alguma coisa, você já desce para falar com o cliente, você já manda alguma coisa, né? Então não dá para desligar. E eu vejo, Impossível. pouco a gente vê vocês lá no shopping lá, eu vejo vocês estão Sempre, você atuantes. nunca vai ver a gente sentado. Exato. Esquece. Mas assim, como que foi essa transição para vocês? E assim, como que deu start? Seu pai, ela falou que seu pai te ajudou na primeira loja, mas assim, é você mais irmãos ou como que é? Mais irmãos. E cada um tem uma loja Sim, ou só você? sim. Certo. Eles Ah, têm as legal. lojas também. É que Legal. assim, o legal é assim, o meu sogro, né? O Darcy é o nome dele. Créditos para o meu sogro. Seu Darcy, um abraço, hein? Show de bola, hein? Ele mora lá no Guarujá. Sim. Ele me ama. Gente, é incrível. Meu Isso sogro aqui, me olha ama. só que legal, você viu só? Já fala Meu assim, sogro me ama, ele me ama, tenho certeza disso. tipo assim, ama, né? Me Ele, ama, ele né? montou o primeiro modelo de loja e a gente sempre preservou muito isso. E ele também faz muito Ele faz questão. de Ah, que a é? gente preserve Que o seja- modelo da loja, que seja igual. Então, assim, qualquer loja que você entrar, você não vai saber em qual loja você está. Porque elas são Olha, idênticas. que legal. A disposição dos produtos é a mesma, então os colares ficam do mesmo lado, os brincos ficam do mesmo lado, as coisas de cabelo ficam no mesmo. É tudo igual. É tudo gente, igual. que legal. Então, por isso que a gente falou, ele ajudou a gente a montar a primeira loja, porque tudo tem que ser do gosto dele. Se não passar pelo crivo ali do Darcy, legal. ele vai reclamar, entendeu? Mas Então a isso gente é segue tranquilo para vocês? Sim. super. Porque é muito Porque, legal. porque além de, assim, é um formato que deu certo, que dá certo. É muito fácil de você entender a loja, onde ficam as coisas, é tudo muito organizado, tudo tem preço. Então, pra gente é muito tranquilo, é perfeito, assim. tudo Mais partiu- fácil, né? E é interessante, geralmente, assim, tudo partiu dele, você tem mãe, ó, Sim. tudo partiu dele, as ideias, teve o toque feminino também, onde que... Tudo dele. Tudo dele. Tudo Inclusive dele. as compras, ele quem escolhe os brincos, né? Agora a gente já tem essa Gente, tem autonomia. super bom gosto. Mas é ele quem escolhe todas as Durante peças muito e tempo, fabrica tudo. durante muito tempo, ele que ia com a gente, ele que comprava, ele que mostrava, até hoje, né? Eu vou com ele, não, esse aqui, ó, esse aqui, você já viu esse? Você já viu esse? Então ele... Aí a gente até- fica, não, Darcy, esse brinco não. Ele fala, escolhe um. Aí você escolhe um. Aí ele fala, eu escolhi esse, você escolheu esse, vamos ver qual que vende primeiro? Você tá brincando? Os dele. Menina! É. E a Ele sua tem uma mãe é expertise, tranquila, assim, não tem problema nenhum absurda. com isso? Não, Então, Não. contar, ela adora, porque ela vai só... Ela só vai. A gente tem uma loja em casa, né, praticamente, assim. E ela só vai lá, eu vou por essa roupa, o que eu vou usar hoje? Ela vai lá escolher uma show. Ah, Vou lá. que legal. Que legal. E como que você, vamos lá, partiu de você mesmo isso, de começar a tocar, ou o seu pai falou que você não Não, tem, então, na realidade foi quando eu tava em São Paulo, e a gente tava namorando, eu e a Denise, e eu precisava de um tempo para estudar, porque eu tava trabalhando numa multinacional, e tomava muito tempo, e eu não conseguia estudar mais, eu tinha parado de estudar. Aí eu falei com meu pai, será que se eu montar uma loja aqui, né, pra eu ter mais flexibilidade no horário? Ele falou,
vem pra cá, começa, vai devagar, vai vendo como funciona e tal. Mas a ideia partiu dele. Aí eu vim, né? A gente montou essa loja com o intuito de eu continuar estudando, mas não deu certo de eu continuar estudando. Eu tinha que optar ou trabalhar na loja, ou tocar o negócio, ou estudar. E aí depois veio a minha mãe, veio minhas irmãs, que todo mundo é de São Paulo, né? E aí hoje todo mundo mora aqui aqui não, lá no Guarujá. Lá do Guarujá. Hoje tá Gente, todo mundo que lá. Eu, minhas interessante. irmãs, sobrinha, São quantos total? Você mais quantos? eu e mais 2 irmãs. Ah, você é o único homem? Sim, Ah, São legal. quantas lojas? hoje são 8. 8 lojas. Dessas 8 lojas, né? Como que tá dividido isso? Minha e da Denise são 3,5, vamos dizer assim, porque uma é a minha sócia, a minha irmã, que é a loja de Santos, e as outras 3 é eu e a Denise. Gente, E aqui no shopping, né? Onde vocês montaram essa nova loja, vocês vêm quantas vezes por semana para cá? Ainda não tem, assim, uma quantidade definida. A gente vem Sim. conforme a necessidade, mas das últimas semanas que a gente abriu, tem 2 semanas, né? A gente veio pra cá 4, 5 vezes na semana. Acaba vindo bastante, não tem como. Principalmente porque, assim, é um bebê ainda, Isso, eu ia né? perguntar. Então, os funcionários ainda não Muito têm, novinhos. são muito novos, eles ainda não conhecem a dinâmica da loja 100%, eles sabem ali o básico. Então, a gente tem que estar em cima, tem que ver. Porque, assim, o nosso diferencial, sem sombra de dúvidas, é o atendimento. Sim, Isso é primordial, assim, pra com gente. certeza. Porque a gente já cansou, assim, como cliente, entrar na loja, ser perseguido pelo vendedor, né? Tipo assim, você dá um passo, o vendedor dá um passo. É extremamente desagradável. E sem contar que às vezes a pessoa vende o que é conveniente para ela. Então isso é terminantemente proibido na loja. Você só vai comprar um produto que serve para você. Se o produto não serve, não alcança a sua expectativa ou a sua necessidade, você não vai levar o produto. gente, que Você pode até levar por teimosia sua, mas a gente Sim. vai explicar que ele não serve para você. É basicamente isso. E a gente também não persegue o cliente, a gente deixa o cliente à vontade. Não fica perguntando toda hora o que o cliente quer, se ele quer ajuda. Exatamente. Entra, oferece ajuda, não quero ficar Deixa o olhando, cliente fique à à vontade. vontade. Exatamente. Fique à Estou vontade. aqui, qualquer Estou coisa aqui me se chama. você precisar, exatamente. Exatamente. Então, o nosso diferencial é o atendimento. Então, a gente tem que ficar em cima para evitar reclamação de cliente. Porque hoje em dia as pessoas não reclamam mais ali para você. Elas reclamam nas redes sociais. E aí, às vezes, foi uma coisa pequena que Exatamente. poderia ter sido ajustada. Então, a gente faz questão de estar presente para que isso não aconteça. Nossa, que gente, legal. muito legal isso. Muito legal isso. E no caso assim de vocês, como vocês têm as 4 lojas, vocês não pensam em franquear nada disso? No momento, não, assim, a gente já teve um papo ou outro em casa, né, a gente conversando, mas Algumas por pessoas enquanto, solicitam isso, é Porque frequente, muita gente justamente, pede porque é uma mesmo. loja bonita, Linda loja. linda, a loja é Maravilhosa. maravilhosa. Então, assim, geralmente as pessoas já fazem com esse intuito de futuramente franquear, Uhum. porque acaba sendo o melhor ou pior, a gente não sabe, mas você consegue expandir mais a marca, Sim. ao mesmo tempo conseguir uma receita maior e tudo mais. Vocês, por enquanto, nada, não, não por pensam enquanto nisso. não. Ainda a gente tem fôlego pra continuar montando, assim, É. pra nós mesmos. Gente, um detalhe. Acima, assim, para vocês, o que tem na loja de vocês, assim, pro pessoal ficar sabendo? Acessório? A loja aqui de Mogi, a gente costuma dizer que cada loja é um modelo, né? Mas essa especificamente é um piloto mesmo. As lojas, elas são individuais, então elas são ou lojas de acessórios ou de cosméticos. E aqui em Mogi a gente mudou, a gente fez acessórios e E cosméticos no mesmo ambiente. Porque apesar de não estarem diretamente linkadas, uma coisa acaba chamando a outra. O público é o mesmo, as mulheres. E os homens também, porque hoje em dia os homens estão cada vez mais vaidosos. Então, produtos, tanto para mulheres, servem para homens também. Capilares, produtos de skincare, por exemplo, cuidados com a pele diário, né? Aquele tratamento que a gente faz de manhã, Sim. hidratação na pele, tanto para mulher quanto para homem, é o mesmo produto, né? E tem também os acessórios, tem colares, pulseiras, anéis para homens e para mulheres, né? Então, é Justamente. basicamente isso. A loja tem brincos, colares, pulseiras, Brincos. anéis. Tudo. Acessórios para cabelo, Né? maquiagens. É. Gente, e assim, o que é legal assim, porque o nosso programa podcast pode ser Casamento e Sociedade, é exatamente isso. Não necessariamente vem casais, mas a gente acha muito legal quando vem casais que trabalham juntos. Aqui é É, 24 horas, Isso que 72 eu ia horas falar, por dia. Não só trabalhando, a gente acorda, A gente acorda, toma café, passa o dia, almoça, trabalha, faz compras, fica tudo, Isso 24 horas. E eu falo para vocês, e como vocês conseguem separar o profissional do pessoal
Porque não tem como falar que às vezes não tem um arrancado profissional e isso vai para dentro de casa, porque ainda tem o bebê. Às vezes, Olha, mas assim, a gente tem, né? Porque isso aí eu falo para vocês, porque chega muitos casais em nosso direct falando sobre isso. Eu não consigo trabalhar com meu marido. E a nossa ideia é fazer isso. Dá sim para trabalhar com o esposo. A não ser assim, se o perfil dela não fosse isso, ela falasse, não, não é isso que eu quero, eu vou continuar advogando, aí outras coisas. Mas o que a gente sempre fala é isso aí. O casal, se você não confiar nela, você vai confiar em quem? Se ela não confiar em você, não tem isso. Mas como que vocês fazem? Cada casal tem um jeito, mas como vocês fazem para tornar? Porque não tem, acontece, mas problema do trabalho fica no trabalho, o problema de casa fica só em casa. Como que vocês fazem isso? olha, Ele ficou com medo de responder. Não, mas deixa ela O medo Não, né? um pouco medo, amarelou, hein? Assim, olha, não tem uma divisão assim expressa, vai, digamos. A gente não fala de casa no trabalho, mas não é uma regra. Tipo, olha, não vamos falar de casa sobre a nossa casa no trabalho. E olha, não vamos falar do trabalho nosso. Não tem, é algo natural que acontece. A gente vive isso, a gente respira trabalho, a gente respira o nosso filho, a gente respira a nossa relação, a gente respira tudo. Então, tudo faz parte. A gente tá a gente tá junto há 5 anos, mais ou menos. E assim, há 5 anos a gente tá 24 horas juntos. Gente, que legal. Então, se você for Tem ver, como a gente separar, né? trabalha. A loja tem o quê? 3 anos e meio. A primeira, que a gente montou, vai fazer 4 anos. 4 anos já. Já tem É. 4 anos. 4 anos, Passou 24 horas por dia, trabalhando junto. Então, assim, os bastidores da loja somos nós dois juntos. Ali o ao vivo da loja somos nós dois juntos. Não, Em e casa, com o bebê, tem mais um somos detalhe, né? junto. Você fala assim, dá pra separar? Não, não dá, porque nós moramos num condomínio e meus pais moram também no No mesmo condomínio. é. Aí eu falo assim, a gente chega em casa, pega o bebê, vamos na minha mãe um pouquinho, vamos falar um oi e tal. Todo dia a gente passa lá pra dar um oi e tal. Legal. Aí chega o meu pai e fala assim, você viu isso aqui que eu comprei? Isso aqui tem que pegar não sei trabalho. onde. Continua. É trabalho. Sempre. Isso aqui e tal, leva pra não sei aonde, isso aqui eu comprei, chegou e tal. Então é o tempo inteiro Então, falando. o tempo Não tem todo, como. né? E aí a gente acaba querendo ou não tem uma rotina, né? Então a gente chega em casa, quando a gente tem uma rotina assim, né? Estabelecida, a gente chega em casa, porque a babá fica com o bebê até às 6 horas, até 5, 6 horas, né? Então a gente chega em casa e assume ali o posto. Então aí tem a rotina do bebê. Então ele tem o banho, a hora de ficar com a gente, a hora que a gente chama de hora de qualidade. Com o bebê, ele esquece o lar, esquece tudo. A gente fica com ele, brincando com ele, fazendo atividades com ele e tudo mais. Aí tem o banho. Então a gente tem uma rotina do banho. E a Atenção toda pra ele. Ele é bem certinha, tem todo o horário. Só uma curiosidade, Sim. a Denise dá o banho, eu pego pra Porque eu secar. tomo banho, ele toma banho comigo, a gente toma banho Eu junto. pego, eu e ele. mostro ele no espelho, pega, assim, ele isso fica no espelho. esperando. Ele fica Eu esperando. mostro ele no espelho e ele dá risada, aí eu levo pra cama. Assim, tem. Aí troca, tem todo. Gente, Ele é muito alto. Muito Ele fofo, ele é Uma lindo. coisa que ela falou, que aí eu já vi que vocês estão bem equilibrados. Tempo de qualidade. Sim. É essencial. Muitos casais, até lá na igreja, a gente fazia parte também de um círculo também de empreendedores também. E o que acontece? Muitos casais que empreendem juntos esquecem desse tempo de qualidade. Olha, Exatamente. assim, sendo bem franca com você, ultimamente a gente não tem tido, eu e Eduardo. Mas porque em razão da nossa Foi abertura. muito corrido. Só que a nossa relação é muito agradável. Então, a gente brinca muito, a gente é muito amigo. A gente costuma falar, nós somos brothers, assim mesmo. Então, a gente tá sempre, o tempo todo, um brincando com o outro, enchendo o saco do outro. Então, isso acaba que o nosso trabalho é um tempo de qualidade pra gente. Porque os dois são viciados em trabalhos. Então, os dois sentem prazer naquilo que fazem, né? Então, pra gente é prazeroso estar no trabalho, pros dois. E estar juntos no trabalho, pronto, o tempo de qualidade fechou ali. Então, a gente chega em casa, tem o nosso bebê, o tempo de qualidade com o bebê. E depois que ele dorme, a gente fica... O que a gente faz agora? Tem muita coisa pra fazer, mas... O que a gente faz agora? Eu aproveito que ele dormiu? Não, porque eu tenho que esperar, porque a loja vai fechar 10 horas, porque tem que ficar... Então, a gente fica conversando. E aí, a gente fala sobre o quê? Trabalho. Não tem jeito. Mas a gente já estipulou aqui que a gente vai ter que ter a cesta do namoro. Então, pra gente falar sobre nós. Ai, A gente tinha isso antes, né, amor? A gente tinha era um final de semana do mês, né? Antes de ter o bebê.
que era o dia luxo, nosso dia do Tinha até luxo. flores, né? Toda segunda-feira que eu Então, ganhava. eu falo sobre Porque eu isso. ganhava. Toda segunda-feira. Eu vou falar sobre ganhava? não, Você acredita? baixa aqui, Você deixa abaixo isso ganhava? daqui que eu vou falar sobre Ah, isso. fica a dica, né? Então, então a gente tinha esse final de semana do luxo, que a gente reservava um restaurante legal e a gente saía pra jantar, fazia coisas que a gente gostava, assim. A gente se dava o luxo de fazer alguma coisa legal, era a nossa mesada, né? Assim. Mas esse lance da flor é verdade. Desde que a gente se conhece, ele toda segunda-feira me mandava uma flor. Um botão de rosa, um girassol, um vasinho de margaridas, alguma coisa assim. Sempre é regrado. Eu tenho uma caixa em casa com todos os bilhetes das flores e uma pétala da flor, que eu guardo junto com o bilhete. Essa você não sabia. Você não Só. Casamento de da sociedade pétala eu também. não sabia, não. Agora sim, né? Conquistou já. Aí ele põe a culpa na pandemia. Veio a pandemia. Eu não conseguia comprar. Difícil. Faltava. Meu, foi uma Não me manda mais. Eu já falei que ele tá em débito comigo uns 2 anos de flor aí. Então, a partir, Pode. vai começar agora. Acabou a pandemia, vai retornar agora. então. Por favor, Tô né? cobrando fornecedor que seja fiel. Agora, vai Ó, ter uma floricultura. Floricultura aqui, ó, de Mogi, por favor, entrar em contato com a Shop Store Isso, ó. pra vender a flor pro Exatamente. Eduardo. Tá aqui, depois vai ficar até o arroba dele aqui. Isso. Que legal, gente. Isso que é gostoso de É. ver isso aí. Que eu vejo que vocês realmente não são trabalho. E às vezes a gente fala muito isso aqui no meio, o pessoal fala assim, não pode levar trabalho para casa. Não, Leva, como que pode? não tem como. Então, e tem que levar. Por quê? Às vezes acontece alguma coisa lá na loja que ela viu que você não gostou. Então, seja como funcionária, alguma situação, ela vai chegar lá, quando chegar na casa de vocês, é óbvio que ela vai saber, vem aqui, vai conversar, vai falar. Certo, É né? certo de falar e vice-versa. Uhum. Então, assim, o levar trabalho para casa depende muito de como leva. Sim. É. Mas existe também um momento que às vezes a gente tá assim e fala, pô, chega. Pô, hoje já acabou. Né? Deu fechou a por loja, exaustão, fechou a né? loja. Acabou, Total, chega. assim. Esquece, vamos Fechou. falar disso amanhã, amanhã a gente discute isso, chega, acabou. Gente, Acontece também. E a gente tem um tempo nosso. É assim, meu Denise, tempo Eduardo com o Eduardo. Isso acontece. E foi de uma forma natural também, né? Não teve assim, eu preciso de um tempo pra mim. Na verdade, esse tempo, ele acontece quando a gente chega em casa, depois que o Joaquim dormiu, depois que a gente tomou nosso banho, jantou e a gente tá deitado, cada um pega o seu celular e fica ali pelo menos 1 hora. Nossa, mas é legal. Atualizando as Vai redes se atualizar, sociais. porque durante o dia. É verdade. Falando com outros amigos, conversando. A gente fica mudo, calado, assim, um do lado do outro, cada um no seu universo, assim, jogando, sei lá. Olha, ó. Mas isso maridos, acontece. casais. Eu sei que muita gente vai falar, eu não concordo com isso. Gente, não é isso. Eu e ela, nós também temos esse tempo. Por quê? Sim. Eu tenho os meus negócios, eu tenho a rede social, nós temos os negócios tanto hora que a gente precisa. Tem que ter Mas espaço, tem, gente. mas Tem que quer ter. dizer, É saudável. eu quero falar com ela, só tem que mexer, não sabe lembrar. Bom, eu- Sim, claro. Exatamente. A gente já não tem tempo de sair com os nossos amigos, de sair, curtir, vamos num barzinho, vamos num restaurante, assim, a gente não tem tido muito isso. Tem uns 2 anos pra cá que a gente não faz nada quase, né? apresentar ela para a Júlia Cavalcante. Nossa. E vai ter olha, porque a Júlia Cavalcante veio no último podcast aqui, e ela vai fazer tipo de um pub, mas assim, encontro de mulheres. Ah, legal. Exatamente Muito para isso. legal. Isso eu Bacana. falei, porque, tá vendo? Olha só, quando um homem é mente aberta, não estou dizendo assim, a mulher tem que sair, não, porque ela sabe essa dor que as mulheres têm, correria, tudo. Então você está aqui no shopping, acabou de entregar. Ô, amor, eu vou ali rapidinho. Ela vai lá num espaço legal. Né? Só Só mulheres. mulher. É só mulheres que entram. Só mulheres. Mulheres empresárias, Legal. empreendedoras, para Muito bater legal. papo, para expressar, e a gente vai saber que elas estão tranquilas, que estão lá. Né? Legal. Então é bem tranquilo. Não vai ter nenhum cara chato incomodando. Ótimo. Exatamente. Show. Fala o que Entendeu? você quiser, não tem ninguém pra, né? Porque às vezes tá aqui, Olhar pra antes você que a gente dê diferente. liberdade para elas. Tem hora que você. Que nem a gente, mesma coisa. Não vai ter um desse pros meninos? Ela quer fazer isso também. Legal. Por que é legal? Porque eu falo assim, eu amo sair com ela. Eu adoro. Como vocês falam, eu amo sair com ela. Então, por exemplo, assim, eu não gosto do negocinho clube do Luluzinho, não curto sair. Aham. Vamos lá, bater uma bola, tomar uma cerveja. Cara, por exemplo, assim, eu vou se eu quiser. Sim. Eu não vou porque eu quero, não vejo a hora de ficar. Não, que nem Aham. eu não vejo a hora de chegar em casa e ficar do lado dela. A gente conversar, bater papo, justamente. Então, só que a gente viu, que eu falei para a Júlia, isso é uma dor que os homens têm. É. Porque essa correria, às vezes chega em casa, ela dá uma saidinha, dá uma escapada, vai ali,
é um lugar muito legal e não é à noite, pode ser à tarde, um Aham. bate-papo. Bem Ela faz, interessante. ela faz uns doces legal. maravilhosos, Nossa, menina. maravilhosos. Ela foi a confeiteira do grupo. Ai, que legal. Ela foi a última confeiteira. Então, você vê só, show de bola. E ela falou isso aqui no podcast. Aham. Sobre isso aí, eu falei, legal, porque é uma dor que os homens têm. Porque às vezes você vê a sua esposa tão estressada, você sabe que ela pode dar uma escapada. Vamos. Não, eu falo isso pra ele às vezes também. Vai jogar um tênis, vai fazer alguma coisa. O amigo, tem um amigo agora. Mas aí que quando a tem- gente faz, aí você vai... É, mas aí eu vou junto. Mas, gente, Eu mas sou Mas tóxica, né? você tá. Gostoso você tá Posso tratar perto. junto? Lógico. É porque É. o bebê, a gente fica lá no gramado, assistindo o papai jogar tênis. É gostoso. E você fica tranquilo e ele também. Ele tá Também. ali, mas sabendo que você tá ali perto, uma né? coisa assim, quando a mulher é marcação, aquela coisa. Outra coisa assim, que eu volto a repetir, eu gosto de ir com ela. A Aham, minha diversão com ela fica mais divertido. aham. Agora, se tem um espaço que nem amigas, e geralmente eu falo assim, todas as amigas dela eu conheço e todos os meus amigos ela conhece, e todos são casados. Legal. Eu falo bem assim, isso é uma coisa que eu bato, doa quem doer. Homem casado não tem amizade como solteiro. Pode ter, mas até se Não sair. pode ter amizade, mas assim, vai sair pra um barzinho com homem solteiro, eu já não. Isso, exatamente. Tem muitos amigos que por isso. Eu falo assim, cara, não tem como. A não ser assim, estamos trabalhando, não, vamos ali bater um papo. É uma coisa. Vamos tomar um café ali, ok. Entendeu? Mas sair Mas à à noite, noite, não. eu também não É. Eu concordo. falo assim, eu vou estragar o teu rolê. Eu vou estragar o teu rolê, porque vai dar uma hora que eu quero ir embora. É. Entendeu? Então, ter esse Exatamente. espaço das mulheres que fica à vontade, que Fica à não, vontade. tem um bebê. É, como que é o nome filho. dele? Joaquim. Joaquim, olha que nome lindo. Ele é maravilhoso. Então, vamos apresentar você para a Júlia. Apresenta, eu vou gostar. Nossa, vai ficar show de bola e vou apresentar você para uns amigos, porque Legal. os meus amigos são todos casados também, e todos os meus amigos ela conhece, Ah, e as idem. esposas. Ela Ela também. conhece a gente, porque acaba fazendo. Então, as amigas Exatamente. dela, eu acabo conhecendo os maridos, e a gente acaba fazendo esse círculo de amizade. Então, isso fica, vou mostrar, porque é a dona do Café Vinil, Ah, legal. entendeu? Show Já de bola. gostei. Não, show de bola. Então, Eu isso- adoro network, eu gosto de falar, adoro Andressa, falar. A Andressa ela é mais expansiva. Eu sou. Eu já sou mais retraído, eu sou extremamente tímido. Eu sou muito espontânea. Aqui também. Ele é os dois, né? ao contrário, ela está sendo Eu agora. sou mais. Não, gente, olha, você percebeu? Há quanto tempo a gente tem a loja lá no shopping Urupema? 2 semanas, eu já conheço o shopping inteiro. Já falo com todo mundo, Ah, nos conheço outros todo shoppings mundo. a mesma é coisa, ela conhece todo mundo. Conheço e todo mundo, Sou falo assim. com todo mundo. Eu É sei no incrível, ela máximo um sem ou parar. outro. Eu vejo ela lá, ela tá Mas o sabe tempo o que eu acho mais assim, todo. mas o que é interessante assim, porque eu vejo vocês dois, por mais que você seja tímido como ela me acompanha em tudo. Ele é isso também. que eu acho legal. Ele tá começando agora, assim, Mas isso- A gente percebeu que nós somos meio camaleões, assim, a gente tá se adaptando à realidade do outro, sabe? Legal. Eu aprendo muita coisa com ele e eu acho que ele tá se moldando bastante ao meu jeito. Porque, assim, é a mesma. Não falo que é a mesma comparação, mas ser marido da Ivete Sangalo e querer ser anônimo, não dá. Não tem como. Entendeu? Não dá. Ou você segue o baile ou você vai chorar. Tipo. Entendeu? E Então não tem, é não tem- basicamente isso. Você não tem Eu- opção de pular do barco. Não Não tem, tem não opção. tem. Você vai, você vai. Não Eu tem. falo assim, não tem Então é opção. assim, vamos sair. Ele também é meio festeiro, assim, não tem muito dessa. De falar, amor, ó, vai ter uma festa. Ele fala, vamos. Ele não é do tipo, não tô afim. Ele vai, Não, ele tô. acompanha. Então, se eu chego num lugar, eu chego cumprimentando todo mundo. Ele já se ele pudesse sentar na mesa e se esconder e não falar com ninguém, pra ele tá ótimo. Mas agora, ele aprendeu que, não é que ele aprendeu, acho que ele se acostumou com esse meu jeito, então por eu sempre cumprimentar todo mundo, ele sai e cumprimenta todo mundo também. Ah, mas Então eu Gente, percebo é que é legal. assim, né? Ele costumava dizer, Olha lá em Santos, todo lugar que eu ia, eu conhecia alguém. Ele falava, você conhece todo mundo? Eu falava, não é que eu conheço todo mundo, é cada lugar que você vai, tem alguém que você conhece. Ou tem alguém que você sabe da vida. Você sabe alguma coisa ali da vida da pessoa. Sempre tem alguém pra cumprimentar. E aqui em Mogi agora tenho. Mas agora Vai ter. Vai Agora ter. já começo a vai falar ter. com todo mundo. Mas Já isso que é passo nas legal. lojas, dou Mas oi. isso que esse relacionamento que é legal, porque assim, ele era o tímido, que nem ela era tímida. E eu fui quebrando isso nela. Entendeu? Fui moldando. Hoje, nossa, é um arroz de festa. Hoje, Muito bom. eu falei assim, pô, calma, dá um tempinho. Dá uma segurada, não precisa ser assim. Não, hoje fala com todo mundo, mas assim, é uma coisa que eu gosto, porque eu Sim. sei como ela era tímida, como Uhum. ela era muito retraída. Então agora eu vejo assim, ela, amigas, casados,
marido de amigas. Então, assim, hoje é legal. Hoje, vamos. Isso, só que por mais tímida que ela seja, sempre gostou de um pagode, essas coisas. Ela Tem começou, como, né? Tá no isso, sangue. Então, eu comecei a frequentar isso com ela também, então a gente é bem legal com isso. Só que a gente gosta assim, pra isso a gente gosta de sair à noite é junto. Ah, sim, isso À eu falo noite que a não tem gente como, também. a gente adora. Sai muito. Por Eu não me lembro da vez que eu saí sem você, assim, à noite. Gostoso. Olha. Isso. Não, à noite nunca. Acho que não, né? Não. Você gosta das mesmas coisas que eu, a gente gosta dos mesmos lugares, comer, fazer as mesmas coisas, então. Mas ainda que não goste, eu acho que a partir do momento que você se junta com alguém, ali vira uma união. Então, Somos somos um. Eu não me Então, lembro. assim, às vezes tem um lugar que ele não gosta de ir. Eu vou. Quer dizer, que eu não gosto de ir. Eu vou porque vai fazer feliz. Não é só servir, né? Porque eu sei que quando tiver um lugar que eu gosto de ir e ele não, ele vai pra Um me exemplo, agradar. restaurante japonês, um exemplo. Eu odeio a comida japonesa. Sério? Nossa, E gente, eu Eu odeio, eu não amo. como. Então eu vou lá, eu fico comendo e ele conversando comigo. gente, É fica a isso, dica. entendeu? Olha só, mas é exatamente, nós trabalhamos com o Ministério de Casais também. E é exatamente isso que a gente fala. Vocês, é perfeito isso, porque eu falo assim, gente, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazê-la feliz. E vice-versa. Eu já era feliz. Ah, eu preciso casar para você. Não, eu já era feliz. Então, eu casei e agora eu vou fazê-la feliz. Automaticamente, Você vai ser feliz. Exatamente. perfeito. Então, por exemplo, assim, tem lugar que ela não gosta, que eu não gosto de ir. Eu sei que ela gosta, só que acontece, é legal isso, ela sabe que eu não gosto, então ela não vai querer ir sempre. Uhum. Mas quando você vai também não fica de cara De jeito feia. nenhum. Ah, tá. Porque né, tem isso Não, também. Às não, vezes não. você fala, ai, não, Nem porque ela. ela gosta de ir. Mas chega lá e fica assim. Não, é horrível isso. Não, Para é, de sim, é. E é muito Curica. difícil, porque assim, por mais, como você falou, como eu sou nascido e criado aqui, é muito difícil eu ir em algum lugar que eu não conheço alguém. Sim. Então já conhece, já começa a bater papo e tudo. Então, assim, eu curto o momento. Corretor ainda conhece todo mundo, né, gente? Gente, então, Vamos- assim, eu adoro gente. Eu falo, eu adoro. Eu gosto de pessoas, adoro Também, pessoas. adoro pessoas. É, a adoro gente tá, conversar. nós, né? Porque É. quem Vocês não tão- gosta de gente, não trabalha no como? É, não comércio. trabalha tem com como. comércio, esquece. Exatamente. E vamos lá agora, ó, tá vendo que é legal esse bate-papo? É isso que eu falo. O podcast é isso, você vai batendo um papo É. e a gente se conheceu praticamente agora. É verdade. Entendeu? E já parece que, porque vai colocando, vai vindo, a gente já vai vendo as pessoas que podem fazer conexão, já vou apresentar. Sim. Ela já vai apresentar uma morada para você, eu já É vou o apresentar os network, né? eu vou Exatamente. apresentar os empresários para você. E dá para a gente fazer bastante coisa, por quê? Porque eu sempre penso assim, daqui tem que sair alguma coisa. Sim. E eu falo assim, não é financeiro, é propósito. A gente tem que fazer alguma Uhum. coisa que eu já vi, poxa, se o Eduardo dá pra gente apresentar para tal pessoa, que essa pessoa pode conectar ele aqui, vai ser bom pro negócio Legal. dele, só que contrapartida também ele já vai agregar na vida de outra pessoa. Uhum. E a gente fala que isso é o network. Sim. Se o que você faz não agrega na vida do outro, não gera valores, É, mas eu acho que o comerciante está muito ligado a isso, né? Network. Né? Minha Sim. família é uma família de comerciantes. Meu pai, há muito tempo já. Meu pai sempre foi do comércio, né? Eu iniciei minha carreira profissional, minha vida profissional no comércio. Então, né, acho que gente, o que legal. comerciante está ligado diretamente a isso, ao networking. Gente, agora vamos. Tá tão legal o papo. Agora que a gente tem que. Eu vou agora fazer umas perguntas. Explorar aqui, mais explorar coisas. mais Tem coisas de muita vocês. coisa aqui Vocês pra têm tirar. muita coisa, gente. Isso que é legal. Por exemplo, assim, o Eduardo, no seu tempo que você está de empreendedor, no tempo que você começou, o que você pensa agora? Quais são os seus outros projetos? Estou vendo que vocês são empreendedores. Sim. Então, você é isso ou você tem algo mais? Por exemplo, você tem um propósito, eu tenho essa empresa, mas o meu propósito é fazer isso, ou Olha, não. honestamente, assim, o que mais me motiva, o que acho que também a Denise, é quando a gente vê as pessoas trabalhando com a gente e gostam de trabalhar com a gente. Porque assim, a gente respeita as pessoas. Sim. Eu faço questão, por exemplo, eu sei que isso não é regra, né? Principalmente no comércio. Eu faço questão que a pessoa descanse no dia da folga, que pegue a folga, que não faça horas a mais, a não ser que seja uma necessidade mesmo, que pegue a hora do intervalo e pare aquela 1 hora. Então, assim, a gente faz questão de algumas coisas, né? Eu acho que o lado humano é muito importante, principalmente no comércio, né? O pessoal esmaga no comércio, né? E a Funcionários. gente não faz isso. Então, quando a gente contrata e começa a trabalhar com as pessoas, fala, é verdade, é assim mesmo? Porque a pessoa já vem tão Eles estranham. machucada de outros trabalhos, né? Que as pessoas Os prêmios- judiam. O que a gente tem visto Yes. muito que chocou, assim, foi elas... A gente tava ali, tô indo, tá? Eu tô indo almoçar.
Falei, tá bom, bom almoço, né? Precisa de alguma coisa? Não, tô indo. Aí ela vem e abre a bolsa. Que isso? Aí eu falei, Ah, não, "Que você não quer olhar minha bolsa pra eu sair? Oi? não. Eu Nossa. falei assim, no dia que eu tiver que olhar sua Eu não bolsa pra você sair pro almoço, Não. você não vai estar aqui, porque eu não confio em você. Claro, Justo. exatamente. Sim, então são coisas que a gente leva para o nosso negócio, coisas que a gente acredita mesmo, né? Então não é só papo, né? Que legal. Isso É é aquilo que eu legal. falo assim, gente, eu também penso assim, eu posso não mudar o mundo, mas o mundo não vai me mudar. Não vai. Justamente, se amanhã depois, eu confio, você está confiando nela. Se amanhã uma te roubar, beleza, você cair fora, você vai continuar confiando. Quem você não confia mais, você tira do meio. Com certeza. O defeito de não confiar, que na verdade de confiar não é meu, é o da pessoa que quebrou essa confiança, né? Exatamente. Então, Quem E perdeu aí, não foi você. não. por exemplo, loja, né? Às vezes as meninas, patrão, não sou patrão, aqui a gente é um time. Eu dependo de você, você depende de mim, Olha que legal isso. é um time. Então não tem essa coisa de patrão, é o dono, não é isso. O conceito não é esse, né? Tá todo A mundo gente seguindo. estamos juntos. Se a loja não produzir, fica difícil de eu te manter. Então, um depende do outro, né? Então, Aquilo que eu falo, que né, vou te apresentar, ela vai te apresentar a Andressa. A Andressa fala, ela também é a mesma coisa, ela tem uma empresa, ela foi uma das melhores do... Nossa, elas vão se dar Vocês vão se dar super bem. Legal. Você vai se dar super bem com o marido dela também, o cabelo. Meu, é super legal isso. E ela fala, eu só sou porque os meus colaboradores são. Uhum. Isso que ela fala. Se eles não... Já perguntaram pra gente qual que é a nota, né, que você dá pra sua equipe. A nota da sua equipe é a nota da sua empresa. Basicamente isso. Mas isso aí eu acho que é um assunto pra gente conversar num próximo podcast, porque falar sobre essa categoria assim já é Justamente. um assunto longo, assim, eu acho. Então já tá... Já temos o Já tema do temos. próximo. Pode chamar uma galera para falar sobre isso, alguns empresários para falar sobre funcionários. É assim, no último podcast eu falei que ia ter um podcast que ia sair homem, ia ficar só, faltava uma mulher. Achou. Pronto. Já Pode tinha me seis, chamar. Gente, 6-4, então, Júlia, Andressa, achamos a quarta, hein? Tá montado o próximo podcast. Eu vou ficar só aqui, assim, Deixando... só comendo Só assistindo. macarrone. Macarrone. Ah, sim, Gente, que gosto. legal. Mas agora vamos falar um pouquinho de vocês, assim. E vocês, o projeto de vocês é só esses? Como que vocês estão pensando mais agora, em relação ao futuro? A loja já praticamente já existe, já deu certo, já consolidou, vocês só vão consolidar ela agora em Mogi, que tá fácil Sim. agora. O que mais vocês pensam? Como que tá a vida do Eduardo e da Denise? assim, a gente não para. Acho que tudo acontece muito Vocês assim, ó. comentaram que iriam abrir outra. A gente, na verdade, a gente tem Tem alguns planos, tem né? alguns planos, a gente tem 2 negócios aí que a gente tá estudando Os ainda, né? bastidores. Mas a gente é meio papum, assim, né? Eu olho o negócio, chamo a Denise, né? O que você achou? Que você acha? Vamos, então vamos. Gente, É assim. É como foi aqui. É por exemplo. da noite pro dia, assim. A gente vai dormir E aí, vamos? com 8 Vamos. lojas, Então- acorda com 9. É tipo assim, entendeu? Vocês vamos. estão 5 anos, tem 4 lojas? Vamos Gente. embora. Bora. Só bora. Só vai, né? Só vai. Mas eu tô A gente pensa depois como que a gente resolve, mas vamos fazer. Mas tem 2 propostas tem aí, a aí. gente tá estudando pro próximo mês aí, quem sabe. Nossa, pro É. próximo. É. Semana que vem, né? Inclusive, tô aceitando o currículo. próximo mês. Gente, que legal. E essa correria de vocês, assim, essa vida de vocês intensa desse jeito, que fica assim, vou colocar assim, o lado do dia a dia, o espiritual, como que fica os de vocês? Como vocês conseguem equilibrar tudo isso? Sabe aquela música como é o nome dele? Ai, caramba, eu Zeca gosto Pagodinho? muito dele. Não. É tipo, deixa a vida me levar. Mas não, é uma música daquele que você gosta, aquela música que... Toda mulher é assim, né? Caramba! Que você gosta, que eu gosto. Que ele fala assim: a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que vai ser perfeito. É isso. A nossa vida é isso. A gente tava comentando A gente isso não hoje no sabe. carro, né?
sei, mas caramba, eu a gente sei que eles sempre postam e inventa, faz vai e certo. faz. Thales Roberto. Graças a Deus. Thales Roberto. Thales Roberto. Thales. É que ele gosta da música Ninguém Explica Deus. Nossa. Essa música. Gente, muito Essa música me maravilhosa. emociona É bastante. linda. Ela chora. Eu também, eu sou o maior chorão. Eu sou o maior chorão. Nossa, Ele é mais gente. chorão que eu acho. Fantástico, porque essa música do Thales, a gente vive ela hoje. Nossa, gente, A gente vive essa música durante uns anos, de um bom tempo pra cá, motivou a gente. Porque é aquela coisa assim, como eles dirão, como eles estão de pé. É. Porque assim, olhando agora como eles vocês, conseguiram. porque olhando sabe? vocês agora, eu conhecendo vocês agora, todo mundo vai falar, acordaram rico, sempre foram Posso te ricos. falar? É fácil enxergar só isso aqui. Aham. Ninguém viu, por exemplo, antes da inauguração, que eu fiquei 48 horas acordado lá em cima dos caras na obra e tal. Então, assim, ninguém vê isso. Que eu que subo na escada, eu que pinto, eu que encaixo a lâmpada, eu que tô lá todo dia, eu que fico de madrugada, viro noites, Não. faço. Ninguém vê. E agora no shopping vê bonitinho, limpinho, tomado banho, né? Falaram até que ele é um lorde. Nossa, você viu? Olha, ele é um lorde. Então, assim, ninguém vê o que a gente passa nos bastidores, né? Isso que eu vejo assim, porque tem coisa assim que eu falo que é coisa de espírito mesmo, que a gente vê que Deus fala. Porque quando a gente olhou vocês, falou assim, pensando em chamar eles. Mas a gente não sabia, né, a gente não sabia nada como perguntar, ainda não tinha estreitando assim. Só que eu sou muito assim. Se Deus fala, chama, chama. Uhum. Entendeu? Quando Deus fala assim, chama essas pessoas, chama. Eu vou lá, oro e vamos. Então, assim, não que aqui, só vai vir cristão. Não é isso. Para mim, tem que vir pessoas que tenham princípios e valores igual aos nossos. Uhum. Entendeu? Não precisa, é cristão, não é cristão. Não, mas tem princípios e valores, então vai vir aqui. E tem que ter conteúdo. É lógico. Tem que ter coisa para entregar. Olha a história que vocês estão falando. A gente tem história, né? Nossa, A a gente gente tem bastante muito. história pra Se você quiser gravar uma série, Olha só. tem muita história. Não, isso que é legal. Então a gente fala assim, por isso que a gente vê assim, poxa, tem história, tem conteúdo, tem carisma, e a gente olha assim, o casal tem que ver a união. Sim. Sabe? Então, tem que só pelo papo aqui, vocês estão muito juntos. E é que eu sempre falo, que o amor não é sentimento, o amor é uma decisão. E eu sempre falei isso aqui. Eu decidi amá-la e vou amá-la para esta vida, ela querendo ou não. Ela não tem escolha. Eu até postei, né, uma vez, uma foto que eu falei, a minha decisão. Não foi decisão. Tá vendo? Foi de coração, eu juro. Porque, gente, a minha memória ultimamente tá assim. Olha, pra ter uma ideia, hoje a gente tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. E aí, o que a gente vai fazer com o Joaquim? Como que a gente vai fazer? Quem vai ficar com ele de manhã? Porque tem a rede de apoio, né? A minha mãe, a mãe dele e a babá, né? E nós dois ainda, ou seja, 5 pessoas para cuidar da criança. E são pessoas, assim, de extrema confiança, né? Sim. Então a gente ficou... eu falei, então a minha sogra vai ficar com ele até as 8 da manhã, das 6 às 8, que é o horário que a gente sai, ele tá dormindo ainda tranquilinho. E às 8 horas da manhã, a babá chega. Liguei pra minha sogra às 8h40 para falar sobre um assunto. Falei, babá, já chegou? Ela, não. Como Oi? assim? Sim. Meu Deus do céu. Eu falei, peraí que eu vou ligar pra ela, vou mandar uma mensagem. Fui olhar a mensagem que eu tinha mandado pra ela. Eu tinha falado pra ela chegar às 8 horas da noite. Eu pensei 8 da manhã, escrevi 20 horas. Eu falei, gente, eu liguei pra ela desesperada. Eu falei, você chega às 8 da noite, é 8 da manhã. Eu falei, desesperada. Tadinha. Então, assim, a minha cabeça chegou uma hora que você tá tão no automático que eu falei, gente, eu tô pifando. Começa a bugar. Dá né? uns bugs assim, nervosos. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso dar uma. Respira. Põe a cabeça no lugar. Começa a trabalhar de novo. Mas aí, quando eu percebo que eu tô fazendo muito assim, corrido, eu paro e falo, no meu tempo. No meu tempo, porque senão eu vou fazer tudo errado e vou ter que refazer. E aí eu vou perder tempo. Exatamente. Então, aí eu dou uma acalmada, assim, mas é pauleira, assim. Mas, e você consegue colocar a mão no peito dela e falar, para? Ele é pior que eu. Você acha? Ele Não, não, pô. Não, mas todo 24 horas ligado. Ele dorme com o pezinho assim, ó. Aí eu falo, amor, dá uma segurada. Aí, o que Nossa, eu não faço? parece, né? Parece. Parece. Menina. Vê ela aparece assim. Mas olha, é assim, uma coisa assim, eu até comentei esses dias, às vezes eu falo sozinha, assim, com Deus, né? Eu agradeço muito o marido que eu tenho. Ele não me ajuda. Ele é pai, sabe? Ele é pai. Ele não é, eu ajudo ela à noite. Não, cada um tem a sua obrigação. Eu sou mãe, pai. Então, assim,
já aconteceu desse período de obra, ele estar na obra, chegar em casa por volta de 3 da manhã, ou seja, mais de 24 horas dentro da obra, com um monte de gente mal educada, que a gente sabe como é que é. Ele chegar em casa extremamente cansado, exausto, e o dia que eu fiquei com o bebê, assim, à noite, né? Porque de madrugada é ruim deixar ele sozinho, né? Assim, com o babá, enfim. Ele quer ficar com a mamãe, né? Então, e ele chegar em casa, eu estar cansado, porque assim, querendo ou não, o bebê, ele cansa a gente mentalmente. Cansa, não tem como, cansa. Então, eu tá cansada ali dormindo, e ele chegar, e eu falo assim, amor, vai, toma um banho, vai descansar e tal. Ele, não. Ele ficou com o bebê até 6 horas da manhã, pro bebê se acalmar, pra eu conseguir dormir. Então, assim, ele é pai, né? Então, muita mulher fala assim, meu marido me ajuda. Não, meu marido não me ajuda, ele faz a parte dele. Ele faz a parte É dele. basicamente isso. Exatamente, Então, por isso que eu falo, perfeito ele não isso. para. Porque ele não para que eu possa parar, sabe? Então, às vezes, quando eu percebo que ele tá muito cansado, eu fico, meu Deus, meu marido vai infartar daqui a pouco. O que eu faço? Eu cato a criança, saio de casa. Vamos deixar o papai dormir. Tá vendo? Porque Você é senão ele mãe. vai lá. Aí você é mãe, porque aí você é mãe e esposa. Isso. Mas isso que eu falo, isso que é legal do relacionamento, que a gente trabalha muito em cima disso, e é uma coisa que fica aqui até por uma dica de curso para vocês aí que a gente fala nos cursos, é isso. É isso. Pai seja pai, mãe seja mãe, marido seja marido, esposa seja esposa. Ponto. Tá resolvido. Verdade. Aí, mestre, você falou tudo agora. A gente vai usar isso aí no curso. Você não precisa me ajudar, seja pai. Você não precisa me ajudar, seja esposa. É isso. Não tem aquela coisa, o neném tá chorando, vai lá ver. Entendeu? Não, é meio que. Você é mãe. Quem vai? Você Quem vai? É assim. Eu Você fui vai ontem. tentar. A gente tinha isso no começo, né? Uma vez sou eu, outra vez é você, outra vez é... Mas aí depois não tem jeito. Vamos, bora. É Quem acordar primeiro vai. sensibilidade, né? Quem acordar primeiro, é sensibilidade. Pô, ele chegou 3 horas da manhã e podia, não, tô cansado também. Você também. Aí vinha a discussão. Não, ele Às vezes, na hora do cansaço, o bebê chora, você não ouve, ele acorda, não vou chamar, não, vou lá, né? Justamente. Não tem que Meu, ficar esperando. Gente, e isso aí para vocês, então, é normal, tranquilo, Pra- não tem pra uma gente é regra, né? normal. Para vocês é Não. normal, porque você falou tudo. Ele é Antes de pai. ter o bebê, a gente não se conhecia como pai e mãe. A gente se conhecia como marido e mulher, namorado e namorada. Não tinha essa relação pai e mãe. Então, a gente meio que não sabia como que ia ser. A gente tentou estabelecer algumas regrinhas para não sobrecarregar demais um só. Então, ficava assim, olha, ele põe para dormir e ele vai na primeira vez que o bebê acordar. Porque o bebê mamava. Então, aí ele vinha, o Eduardo colocava pra dormir. A primeira acordada, não é possível que a criança tá com fome. Então, o pai ia. Porque se eu fosse, o bebê ia querer mamar. E aí, Isso. é um vício já do bebê. Os bebês são sugadores, né? Então, ele só queria ficar peito, peito, peito. Então, ele ia na primeira acordada. E aí, ele colocava pra dormir. Depois que o bebê acordasse de novo, era a minha vez. Porque já sabia que era Porque já sabia, era fome. Aí a próxima vez era o papai. Só que aí ficava aquela coisa, os Dica, dois no dia seguinte mortos, cansados, sabe? Então, Exaustos. exato. Então a gente falou, a gente foi se moldando ao bebê, na verdade, sabe? E aí, o que a gente fazia? Não vamos deixar o bebê na cama para não acostumar ele mal. Mas era mais a gente não deixar na cama para que a gente conseguisse descansar. Ainda que o sono fosse de 1 horinha, a gente consegue tentar descansar um pouco. Se o bebê ficar na cama, ele fica sambando de um lado pro outro, bate na cara do pai, puxa a barba, puxa o cabelo, puxa tudo. Assim, ele causa. E aí ele vem e me belisca, e me puxa, e fica brincando assim, né? Ele quer brincar 2, 3 horas da manhã. Ficar o tempo Então a todo. gente decidiu, não, vamos pôr ele no colchãozinho dele, no bercinho dele, e aí a gente vai se revezando. Quem acorda vai. Agora é assim, quem acorda vai. Mas a gente consegue dar umas esticadinhas, né? Até porque tem que ter o tempo de, por mais que não seja pra dormir, mas tem que ter o tempo de Tem. vocês. E aí a gente faz isso. Quando a gente tá muito cansado, a gente desiste e pega o bebê e põe na cama. Fica aqui mesmo. Mesmo me batendo, deixa eu deitado. Só quero ficar deitado. Pode me bater, mas eu preciso ficar deitado. Gente, que Mas às legal. vezes não. Às vezes o Eduardo fica lá no quarto dele, do bebê, com ele na cadeira de amamentação, pra que eu possa dormir. E quando o Eduardo tá muito cansado, eu percebo também, eu falo, não, deixa eu ficar com ele lá. Então eu fico com ele, ou saio, vou dar uma volta na praia, se for de manhã, assim. Então a gente tenta, sabe, se ajudar ali. Que chato. Coisa na praia. chata, nossa, coisa chata, acabou. É que assim, como a gente mora lá, o pessoal acha que a gente vai todo dia na praia, né? Vive, então... Nós somos good vibes. Não. Quantas vezes eu fui Olha o pra praia, né? lifestyle deles, né? Imagina. Tá vendo?
empresário vira na praia, até casa é Chega, fácil. eles chegam aqui todo, né? Toma, ninguém sabe, né? As noites, se fosse Não. insônia, Sai daqui, vai pra praia. fica Vocês só veem a parte boa. Mas Não eu tem falo aquele assim, dito popular que fala assim, quem vê close não vê corre. isso. É Quem isso. vê close não vê corre. É isso. Justamente. E outra coisa assim, vocês têm vamos colocar assim, vocês têm algo que vocês fazem fora, tipo assim, algo que vocês trabalham fora de empreendedorismo, vocês, vamos dizer assim, ajudam uma instituição, alguma coisa assim, ou vocês têm alguma vida social? Olha, Hum, pode falar, amor. Então, eu participei de um projeto na faculdade, inclusive com um professor meu, o professor Lavoura, que é professor de Direito Penal, e ele tem uma filhinha com síndrome de Down, e ele começou na faculdade, montou um grupo de estudos para a gente trabalhar com leis, né? Com cotas de inclusão social nas empresas, enfim, um monte de coisas nesse sentido. E eu trabalhei bastante com a PAI, lá de Cotia. A gente fazia um trabalho bacana lá. Fazia um trabalho voluntário nas empresas também, de conscientização, de lei de cotas. Sim, foi um trabalho bem legal que eu fiz. Foi durante, sei lá, acho que uns 2, 3 anos. E o projeto do Lavoura chama-se InSocial, não é isso? Não, IN. In. IN de inclusão. E tinha o In. social, não tem também? Não, é que o IN ele tem várias frentes, né? Que é o IN que trabalha nas empresas, aí tem a parte das escolas, tem sim. várias linhas de frente aí. E você ainda trabalha com isso ainda? Não, porque era em São Paulo, aí eu acabei vindo para o Guarujá e Acabou se não distanciando. consegui mais participar, né, do Mas é projeto. legal. Você não pensa em montar alguma coisa assim? Então, ou tá nessa Olha, frente? eu mesma, assim, desde muito nova, eu sempre ajudei, não vou falar ajudar, eu acho que eu fiz a minha parte no mundo, assim, sabe? A minha contribuição para o mundo. Mas não era nenhum projeto social conhecido nem nada, era o meu projeto, Denise mesmo. Eu arrecadava um monte de coisas, eu levava pro orfanato, eu pegava 2, 3 dias da minha semana mesmo, ou 2 finais de semana no mês, eu passava o dia no orfanato ajudando as crianças, conversando com as adolescentes, que eu achava muito importante falar sobre educação Sim. sexual, sobre várias coisas, que elas não têm ninguém para conversar sobre isso com elas, né? Muitas vezes parecia que eu estava falando grego, ou que o que eu tô falando é um absurdo, porque para elas o lado B era o normal, né? Então eu Sim. conversava muito com as adolescentes, mesmo sendo adolescente, eu conversava porque eu tive essa educação, então eu queria passar. E também com os bebês, as crianças, conversava, passava o dia dando amor mesmo. Eu estava ali para dar amor e tempo, que é o que eu tenho de mais precioso, né? E aí depois eu comecei a ajudar alguns orfanatos, públicos e particulares, porque tem muita gente que fala assim, você ajuda orfanato particular. Eu falo assim, olha, o orfanato público eu faço doações de bens materiais e do meu tempo, do meu carinho com os velhinhos, os meus avós postiços, eu falava. E o asilo particular, eles não precisam de matéria, eles precisam de tempo. Tempo e atenção, alguém que converse com eles, é só isso. Então eu ia assim, eu morava em Santos, eu ia até Mongaguá, era Mongaguá, Itaém, uma coisa assim. Eu sempre tentava arrecadar o máximo de coisas que eu conseguia, mas quando eu não conseguia, eu ia lá mesmo sozinha e fazia o negócio acontecer. Muitas vezes não podendo, eu me comprometia, então eu seguia com o meu projeto. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Até um amigo me ajudava, assim, ele me emprestava o carro para eu poder levar as coisas, sabe? Enfim, eu sempre gostei muito de fazer essas coisas. A gente tinha um projeto de moradores de rua, então a gente fazia comida, eu juntava com algumas amigas, fazia as marmitas para entregar, campanhas de cobertores. Eu participei de um leilão na faculdade que ganhava uma coleção de livros. Que quem conseguisse mais cobertores, os lances eram em cobertores, ao invés de dinheiro para ganhar os livros, eram em cobertores. E aí o meu chefe na época, ele falou assim, olha, eu vou te dar um budget de R$ 1.000 para você comprar cobertor. Só naquela ali eu já consegui, e aí eu postei nos grupos, e aí eu consegui, nossa, mas assim, naquela época, em 1 hora eu consegui, tipo, cerca de 400 cobertores, assim. E aí depois a gente foi distribuir esses cobertores. Então, assim, sempre gostei dessa parte. E o ano passado a gente fez um combinado, assim, uma promessa, né? Isso De que eu ia falar. voltar. De voltar a fazer Legal. isso. Porque depois, já tem basicamente 5 anos que eu não faço nada. Hoje, para falar que eu não faço nada, a gente ajuda algumas pessoas? Sim. A gente ajuda as pessoas da nossa equipe.
Então, pessoas que estão próximas a gente sabe que está precisando de ajuda, não tem condição ou passou por algum tipo de dificuldade, a gente ajuda sem pensar em quem é e o porquê. A gente simplesmente ajuda. Sempre fazendo além e sempre fazendo bem. Tudo bem, exato. E Cuide, aí cuide é de isso. pessoas que Deus cuide de você. Exatamente. Não tem Exato. jeito, né? É basicamente isso. Não, a E gente- aí agora a gente está pensando aí num projeto de voltar a fazer isso, porque nós já somos muito abençoados, né? Por que não abençoar também? Então a gente ainda não definiu qual, como vai ser, mas a gente está conversando sobre isso. Ah, Foi uma legal. promessa que a gente fez, que aí pode ser assunto pro Próximo podcast, com certeza. Não, assim, Essa história. Essa história é bonita, inclusive, é sobre o nosso Gente, filho, é bem mesmo? bem legal. não, essa história realmente não dá para ter que ser mais outro Vai ter, podcast. deixa Porque outro já vai chorar. É. Gente, sim, mas eu acho muito legal isso, porque só esse pequeno bate-papo aqui já veio muita coisa na minha cabeça, pessoas para apresentar para vocês, que eu acho assim que o servir, é aquilo que eu vou repetir o que a Denise fala, servir te coloca em mesas que você jamais imaginou. Ah, é. Então, o plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. Então, é Verdade. só você saber que você está plantando. Exato. Então, se vocês hoje estão colhendo tudo isso, é porque vocês souberam plantar. Sim, Não está feliz com o que está colhendo? Mude a semente. exato. Entendeu? Então, hoje, se vocês estão colhendo tudo isso, um pouquinho que vocês conversaram agora, vocês sempre foram semeadores. Então, vocês sempre tiveram o espírito de servir. É o que eu falo é assim, ser honesto é uma obrigação comigo que eu tenho. É comigo, não é com você. Eu não tenho que ser honesta com você, eu tenho que ser honesta comigo. Sou eu que vou carregar isso, né? Não é você, sou eu. Então, se eu for desonesta com você, talvez você fique chateado comigo, mas e Deus? Eu dormindo ali, eu não consigo. Então, o que é meu, o que não é meu não vai ser meu se não tiver que ser meu. Então, eu não. Eu até costumo falar com umas colaboradoras. Eu recebi uma vez uma caixa de produto que não estava na minha nota fiscal. A caixa praticamente apodreceu na loja porque não vieram buscar. E eu falei, e aí? Essa caixa aqui? E as meninas, põe pra vender. Eu falei, não é meu? E se eu vender? O dinheiro que vai vir disso vai ser abençoado? Pode acontecer alguma coisa comigo. Que eu vou ter que usar esse dinheiro pra cobrir aquela palavra que eu não gosto de falar. Entendeu? Não é legal. Falei, então não. Até que me deram um aval, Denise, vende esse negócio aí. Ah, eu falei, beleza, agora me deram. Agora é meu. justamente. Agora é meu, então eu posso vender. É isso. Justamente que você ligou, falou, agora quer fazer, até dar um retorno não é seu. Pronto. Então, e você falou uma coisa bem legal mesmo. Você não tem obrigação com você, é com você. É comigo. É o que eu falo, eu tenho obrigação moral comigo, de ser ético, Sim. de ser correto. É comigo. Porque eu posso fazer 1000 coisas pelas tuas costas que talvez anos e anos você nunca vai saber. Não, Eu mas posso você mostrar, sabe. eu sei que Você, você- Entendeu? A Não toma. essência, né? Mas muito legal isso aí. Eduardo, o que você pensa, em palavras rápidas agora, o que você pensa agora, o que você, por mais que eu sei que vejo que vocês dois são um em projetos, mas assim, o Eduardo em si, o que você pensa daqui para frente, alguma coisa sua pessoal, profissional, o que você está pensando? Então, na realidade, assim, a gente tem a ideia de... A gente tinha uma meta de abrir 2 lojas esse ano. Como essa aqui atrasou um pouco, a gente não sabe se vai dar tempo de fazer. A gente já pensou em um outro segmento, a gente quer expandir para outro segmento também, além do cosméticos e acessórios, a gente tem essa intenção, eu tenho essa intenção de abrir outro negócio. Quase, hein? Quase, hein? Quase falou, hein? Soltou, hein? Quase soltou. Eu tenho a intenção de abrir um outro negócio. Assim, na verdade, a gente... Uma outra coisa que a gente pensa também para o ano que vem é ter um pouco mais de tempo. A gente quer tirar um pouco, a gente quer diminuir um pouco, por exemplo, aos sábados e domingos a gente não tem intenção de trabalhar fisicamente na loja. Claro que a gente vai estar ali em Isso. casa, no Vai, telefone e tal, mas é uma coisa que a gente já pretende pro ano que vem não fazer mais, trabalhar sábado e domingo. A gente quer Treinar ficar em casa com o pessoas. bebê. Viajar, curtir um pouco o Guarujá. Dar uma descansada mesmo, né? Trabalhar. Né? Fica buscando no mundo pra quê, né? Vocês não são Exatamente, tá mais centralizadores, né? Eu vejo vocês não são centralizadores, muito pelo contrário. Não somos, mas Não. às vezes precisa ser. mas vocês não têm, então você já Mas é por pode uma pensar falta de mão assim. de obra, de repente a gente sente essa necessidade de fazer algumas coisas, né? A Tanto gente é que vocês rodam todas as lojas ou hoje vocês Sim, tem lojas sim. que vocês vão bem menos porque já está rodando Não, a sozinho? gente vai em Não, a todas. gente vai em vai em todas. todas. Então, a minha meta pro ano que vem é de reduzir um pouquinho a carga horária de trabalho, né? Conseguir ficar um pouco mais em casa com a família, com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas irmãs, com
com a Denise, com o bebê, enfim, dar uma reduzida aí. Ah, Apesar, né, às vezes parece um contrassenso, abrir mais lojas e trabalhar menos, mas é mais ou menos mas isso. consegue, Isso dá, é- Dá pra é, fazer. É só fazer um negócio Dá pra fazer. Justamente, é só fazer. Tá. Porque assim, vocês estão montando a engrenagem. Quando ela começar a rodar, É. aí ela vai sozinha. É. Isso E a aqui, família é um bem precioso, né? gente, Você é tem legal. que estar Meu, que show de bola, hein? presente. Gente, gostei. Gostou? Vocês gostaram? Gostou? Sim, é legal, é gostoso isso. Olha, vocês entregaram. Você não É que gosta, isso que a gente tá falando pra vocês, a gente às vezes não fala pras outras pessoas, né? A gente fala entre eu e você só. A gente acaba não falando pras outras pessoas, né? Por isso que a gente fala que tá vendo? Por isso que a Exceto gente um gosta. amigo ou outro que às vezes a gente conversa, né? Mas Ó, a gente tem um casal de amigos que a gente tem um encontro que é regrado, toda quinta-feira. que legal. Aí tem uma amiga minha que fala que é a célula. Ela fala, é a célula. Ela fala, é a célula, eu vou na célula hoje. Então, toda quinta-feira. Mas tem umas 4 semanas que a gente não comparece por causa da obra, né? Mas a gente tem esse compromisso, assim, sabe? De sempre... Que a gente fala de tudo ali, né? É Legal. como se fosse um podcast, mas é um podcast que dura umas 5 horas, porque a gente tem muito assunto. É que nem a gente toda segunda-feira nós temos o curso Imersão. Uhum. E assim, tem pessoas que a gente sempre fala assim, você tem que ter, que nem hoje eu tenho o meu pastor também, que hoje é o meu mentor. Hoje, esse podcast aconteceu por causa dele, ele veio aqui. Então, você sempre tem que ter pessoas, além da Sim. minha esposa, eu tenho pessoas que qualquer coisa, eu ligo para ele, pastor, então, você tem que ter esse tempo, tem que ter essas pessoas Sim. que são Que os te amigos. atende imediato, que os assim, amigos né? Você necessários. precisa. É aquela exatamente. coisa, no caso eu li o livro do Thiago Brunel, especialista em pessoas, que são os amigos necessários, estratégicos, Sim. essenciais. Você tem esse livro de amigos. Então, eu comecei a aprender a montar esse livro de amigos. Sua vida vai de boa. Sua Vai. vida vai tranquilo se você souber separar isso aí e não usar o estratégico como íntimo, nem o necessário como estratégico. Não inverteu isso. Não misturar, né, Não as mistura coisas. nada disso. Então, gente, olha, eu gostei. Que bom. Tinha assunto para mais, vai ficar o próximo Tem. podcast. Tem, Vai vai. ter, então a gente vai Tem. marcar. Vamos marcar um dia, chamar o pessoas, né? Bate-papo, jantar, Vamos, legal. almoço. Pra vocês começarem a conhecer pessoas que Sim. vão ajudar muito Vamos, sim. vocês. Vamos, muito, com que vocês são. certeza. Gente, eu já tô chamar. vendo. Eu Ela, a Andressa e a... Nada, mas assim, se Gente, você me chamar, eu marco. Te arruma. E aí pronto. Isso. Te arruma Entendeu? o Tem tempo, coisa né? que tem que ter tempo. Programar direitinho, né? Pra não Lógico, ficar... porque a gente sabe que a vida de empreendedor não dá para. Vamos agora? Não dá. Não. Não é assim que funciona. Sabe aquela coisa do você fala com seu amigo, vamos combinar, vamos, e vai. Você fala assim, ou não, quinta-feira, tal hora eu tô lá. Aí Exatamente, vai não acontecer. Se A não gente fez o fizer, podcast agora, sexta-feira. Beleza, a gente Eu vai. fui falar com a Denise, eu falei, Denise, se não der, a gente marca para a próxima semana. Ela, não, a próxima semana Não, eu eu falei, tô... tem que ser amanhã. É, Amanhã, É. semana que vem, você não vai conseguir me pegar. Eu entendeu? ainda falei pra ela, você parece clichê, mas eu não tô fugindo de você. Eu falei, não. Ah, mas é legal. É então, bem isso. então isso aí, eu vou começar a marcar, porque eu acho assim, a gente vai conectar pessoas e a gente tem essa ideia. Graças a Deus, todas as pessoas que passaram aqui no podcast saíram daqui e já começaram a conectar. Sim, Já virou uma legal. conexão, porque a gente batendo papo vai conhecendo. E aqui Sim. as pessoas esquecem da câmera, quando vê tá falando, tá batendo papo. Não fica legal isso aí, Verdade. gente. A gente vai conhecendo, Verdade. vai falando isso daí. Então, gente, Eduardo, quer falar alguma coisa? Suas considerações não, finais? agradecer o convite, muito bacana o bate-papo, né? E é isso, vamos A próxima, vai ter a estreitar essas conexões aí pra Legal, gente É, eu acho legal. Conectando conversar os outras extremos. vezes. Denise, por favor. Gostaria de agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz, me senti honrada por ter sido convidada. A gente E- mais ainda. Tô aberta para os próximos podcasts. Pode me Ai, que chamar, legal. que eu gosto tenho de bastante conteúdo. Que legal. Bola. Depois eu vou pegar as redes sociais de vocês, tá? Que vai Sim. aparecer aqui. Esse programa sobe na quarta-feira que vem. Legal. E olha, novamente, muito obrigado por ter aceito que o agradeço. convite. Foi tempo de qualidade mas Verdade, muito bom. Vocês gente. entregaram muito. E olha Gente, que eu agradece percebi que tinha assim, mais. Não entreguei nem agradece de coração. 120 avos do que tem pra falar. Então, isso é legal que o pessoal depois começa a pedir. Eu quero saber a história do filho. Para E- conhecer mais, né? É isso. Então fica assim, a gente vai marcar depois um próximo com você. Legal. O próximo, com certeza, vai ser só a mulherada, a gente tá fora, Eduardo. Entendi. Tá? E depois a gente faz só uns homens também, vai fazendo isso daí. A gente não tem esse problema. Eu sempre falo assim que esse podcast foi uma coisa que nasceu no meu coração, mas é de Deus. Então É a gente não isso. tem essa vaidade. Ah, só nós dois. Não. Já entrevistou só eu e um rapaz, depois entrevistou só eu e a
a Andressa. Andressa. E agora eu quero fazer um L e as mulheres. Então, Legal. assim, a gente vai tendo isso daí, esse bate-papo e a gente vai na direção. O que Deus Certo. direcionar, a gente pega e faz. Tá certo. Então, a casa de vocês já estão convidados para voltar uma próxima. Próximo A próxima é podcast. só ela, tá? A gente está fora, mas tudo Show. bem. Mas Só me passar a data, o horário que eu Certinho, eu né? apareço. É. Ah, legal. Porque ela não tem parada, gente. Não tem. Não tem parada. Mas tá Meu pai falava que eu tinha rodinha no pé. gente, mais legal. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Ai, gente. agradecemos. Obrigada de coração. Coração, mesmo. foi Obrigada. muito bom mesmo. E vamos, mais uma vez, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Então, gente, esse é mais um final de mais um podcast Pode Ser Casamento. E sociedade. Então, não esqueçam de compartilhar, curte, comenta, tem muita coisa aqui. Quem quer saber a história do filho, já comenta aqui. Eu quero. Tá, tá. Nossa, tá bom? Porque quanto mais eu quero tiver aqui, mais Vai, rápido ela tenho certeza que vai emocionar, inspirar e trazer muito conhecimento para quem souber dessa história. E Muito quem conteúdo. mais curtir vai passar um final de semana. Vai ganhar um brinde, Vai ganhar um brinde, Vai. exatamente. tá bom? Então, gente, estamos aqui. Muito obrigado por tudo. Final, então, de mais um podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Como eu falei, eu sou o Reginaldo Daili. E eu sou a Eli do Reginaldo. Então, nós... Fui! Aê!